Graça e paz a todos. Amados, há rumores nos quais é direcionado diretamente para a perda da salvação. É possível o crente, o verdadeiro salvo, perder a sua salvação? Em primeiro lugar, coisa importante a ser analisada é o seguinte: o nome, analisando o conceito de salvação eterna. Em primeiro lugar, se o nome pudesse ser perdido, o próprio não seria salvação eterna. Poderia ter qualquer outro nome. Ou seja, passageira, corriqueira, limitada, meia boca, outras que eu coloquei aqui também, gambiarra, quebra-galho, etc. E principalmente as teologias da prosperidade das obras costumam focar muito esse assunto para colocar medo nos fiéis, para que eles tentam e não abandonem as regras feitas e produzidas somente lá nessas doutrinas. O importante é ler a palavra de Deus e estar agarrada, presa à mesma, que ali vem o recado de Deus aos homens. Então aquele que começou a boa obra, com certeza terminá-la-á no verdadeiro convertido, no verdadeiro salvo, que de novo nasceu no Senhor, em espírito e em verdade. Então os versículos são interpretados muito equivocadamente sobre a perda da salvação, entre aspas. Então nós vamos analisar aqui com muito carinho, com muita dedicação, lendo os tais versículos e um breve comentário de cada um, clareando, tirando toda e qualquer dúvida em relação à perda da salvação, que eterna é. Se ela é eterna, obviamente ela não poderia ser perdida. Então vamos ler quais equívocos, vamos analisar aqui quais equívocos são feitos direcionados a esses versículos. Alguém que nasceu de novo jamais poderá perder a sua salvação, porque ele nasceu em espírito. E é possível uma pessoa que se achar perdida depois que conheceu toda a graça que lhe abrangeu, toda a graça oferecida na palavra de Deus? João 2,19 diz assim, 1 João 2,19: eles saíram de nós, porque nunca foram dos nossos, porque se fosseis, teriam permanecido, pois se foram, para se manifestar que nenhum deles eram dos nossos, pois provaram os poderes do mundo vindouro, e não eram nascidos de novo. É o caso de o próprio Judas, discípulo de Cristo, viram os milagres de Cristo sendo feitos ali na sua frente, mas nunca foi um nascido verdadeiramente de novo. Ou seja, quando a pessoa não a tem, depois de ter provado e conhecido todos os mistérios do Senhor, com certeza ele nunca a teve. Hebreus 3,14 diz assim: porque nós temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim. Ou seja, a perseverança da fé salvífica, que é o que salva, o cerne do Evangelho, é a fé no unigênito Filho de Deus, que ele foi homem, é Deus, veio em carne, morreu, ressuscitou e propiciou todos os nossos pecados. Essa é a fé para manter vigente o seguro de vida eterna do cristão, do verdadeiro salvo. Então, amados, há sim a possibilidade da pessoa não a ter, não a perder. É só quando há a ausência da fé salvífica, que é o verdadeiro, grande, maior e potente, agracioso diferencial. O homem pode fazer de tudo que é prática cristã, pode ir na igreja, orar, jejuar, subir ao monte, expulsar demônios, pode fazer curas em nome de Cristo, mas se ele não for um verdadeiro nascido de novo, nascido em quê? Na fé salvífica quem salva é Cristo. Essa é a fé direcionada que faz a grande diferença, fé salvífica. E eles podem até fazer tudo isso, mas um dia, se não crer no verdadeiro Salvador, que é Cristo, poderão ouvir no julgamento aquela seguinte frase: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. E no julgamento não é dito: eu vos conheci, mas um dia eu deixei de conhecer. Não, nunca vos conheci. Mas Senhor, falei, expulsamos em teu nome demônios, fizemos cura, nunca vos conheci. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Não. Há diferença do que é parecido, que é joio e trigo, trigo e joio, trigo lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, joio é parecido, passou de passagem e foi embora. 2 Pedro 2,1: e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo em si mesmo a repentina destruição. 2 Coríntios 5,15: ele morreu por todos, mas lá em Isaías 53,12 diz diferente: ele levou sobre si o pecado de muitos. Vamos ler Isaías 53,12. Isaías 53,12. Diz assim a palavra do Senhor: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores,
contudo, levou sobre si o pecado de muitos, não todos, de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, 1 Coríntios 5,15, ele morreu por todos. Isaías 53, 12, ele levou os pecados de muitos, não de todos. Então vamos aos versículos nos quais há uma torção em relação à palavra de Deus, insinuando que talvez o cristão, verdadeiro salvo, poderia perder a sua salvação. Mateus 24, 11, 12. Mateus 24, 11, 12. Levar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele que, porém, perseverar até o fim, será salvo. Amados, aqui é um contexto totalmente judaico. No vídeo sobre julgamentos, eu falei sobre isso aqui. E lá no versículo 22 diz: se todos não perseverassem, se não fosse por causa dos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, vida de carne e ossos aqui, morrer fisicamente. Ou seja, não está nada falando de salvação. E isso aqui eu explano melhor no meu vídeo, Os Julgamentos. Outra, João 15, 1, 6. Eu sou a videira e vós os ramos. Se não estiver em mim, será lançado fora. Amados, o assunto aqui é dar frutos. Nada a ver com salvação e testemunho. Aqui, falando de Israel, que haverá um endurecimento em parte dos mesmos. E aqui vejo o mistério do endurecimento de Israel. Nada a ver, portanto, falando de salvação. Então, Colossenses 1, 22 a 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo, na sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, esse se aqui que eles pegam e colocam dúvida. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da presença do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amados, permaneceis firmes na fé. Qual fé? A fé salvífica, que Cristo salva, que Cristo veio como Deus em forma de homem, veio em carne, morreu, ressuscitou e propiciou todos os nossos pecados. É a fé que mantém vigente o seguro de vida eterna do verdadeiro salvo. 1 Timóteo 4, 1. Diz assim a palavra: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Qual é o ensino de demônios, amados? Quais são os ensinos errôneos? Ensinos desviando da fé. É qualquer ensino que não seja a salvação pela fé salvífica em Cristo Jesus. Ou seja, salvação de obras, salvação disso, daquilo ou aquilo outro. Qualquer outra fé diferente da salvífica que é em Cristo, isso é desviar da fé. Com certeza, isso aqui, quem desviou um dia, nunca teve a verdadeira fé da pedra, a rocha eterna que é Cristo. Nunca. Mais alguns versículos aqui. Ou seja, isso aqui é o joio. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto a teus ouvintes. Aqui, a salvação de desviar da fé salvífica que é Cristo, do verdadeiro evangelho da graça. Por quê? Aqui Timóteo jamais poderá salvar ele e outro quando se falasse em salvação eterna. Aqui é a salvação da própria vida. Apostasiar da fé, desviar da fé. Porque do contrário fosse, não seria somente Cristo que salvaria. Timóteo também estaria salvando para a vida eterna. Eu, você e outros. Por isso que não o raciocínio de elevar esse entendimento para a salvação eterna não coaduna de forma nenhuma. Vamos explanar com clareza esses versículos para tirar toda e qualquer dúvida em relação à salvação eterna. 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos deles desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Esse, amado, quem tem ainda amor ao dinheiro, nunca foi um verdadeiramente convertido. O verdadeiramente convertido se desprende das coisas materiais. E aquele versículo diz assim, muitos se torcem, dizendo assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é assim que é dito o versículo. A verdadeira forma de lê-lo é assim: o amor ao tal, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Todos podem estudar, prosperar financeiramente e merecer o fruto do seu trabalho. Mas o que não pode é colocar o dinheiro à frente de Deus, da palavra do Senhor. Mais alguns versículos aqui. 1 Timóteo 6,10 já foi lido. Agora, Hebreus 2,3.
Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, lá nos Evangelhos, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Essa é óbvio, essa tem obviedade, se é que existe essa palavra. Ou seja, como você vai escapar se negligenciar a única salvação que existe, que é a salvação pela morte de Cristo em Cristo Jesus? Se você negligenciá-la, já era, acabou. Como escaparemos? De forma nenhuma. Perdeu, abandonou a fé, não reconheceu que só Cristo salva, perdido está. Essa aqui é muito óbvia. Agora, Hebreus 3:6. O livro de Hebreus fala coisas parecidas. Provavelmente a defesa será a mesma aqui. Hebreus 6:4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-no à ignomínia. Ou seja, alguém que prova, está perto, o joio que está perto do trigo, que vê os milagres, sente o poder espiritual, sente o poder do Espírito Santo, vê todas as coisas e a alegria do testemunho do verdadeiro salvo, e sai, abandona o Evangelho. Uma vez saído, ele nunca mais retornará, porque nunca foi dali. Então, Hebreus 10:26-27. Hebreus 10. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, amados, se alguém vive deliberadamente no pecado, ou seja, não houve mudança na sua aparente conversão, como que ele pode estar salvo? O verdadeiro salvo, o verdadeiro convertido, há uma mudança de vida, mudança de estratégia, mudança de rumo, mudança de direção. Ou seja, ele quer e deseja as coisas celestiais. Aquele que vive na libertinagem, que diz, eu fui salvo, eu fui convertido, e nada mudou, com certeza, aquilo ali não houve uma verdadeira conversão. Então, para terminar, para dar certeza salvífica e esquecer, espantar esse fantasma de perda da salvação, João 10:28-29, o crente relaxar e viver, deleitando-se nessa salvação salvífica. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E Romanos 8:38-39. Romanos 8:38-39. 37. Essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas, nem os anjos do presente por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, o verdadeiro cristão, o verdadeiro entendedor da palavra, lê, acredita e confia, e acredita, confiança na palavra de Deus. Tendo dúvida, leiamos a palavra de Deus e colocando ela sempre em primeiro lugar em relação à doutrina, entenderes humanos, a gente vai poder sim ter a certeza salvífica que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça e paz para todos, amém.